Olá, irmãos, tudo bem? Vamos começar a ler hoje o Salmo 10, como nós estamos, fazendo esse estudo bíblico do livro dos Salmos. Começamos desde o primeiro. Se você está entrando agora nesse vídeo e você não está sabendo o que a gente está fazendo, nós estamos fazendo um estudo bíblico do livro dos Salmos. E hoje nós iremos falar o Salmo 10, que nós já estamos no Salmo 10. E já lemos os outros salmos, tem aqui no vídeo, no meu canal, você pode pegar o Salmo 1º, 2º, 3º. E hoje nós passamos para o Salmo 10. O que está falando o Salmo 10 para nós? O que Deus está usando o Davi para falar conosco nesse salmo? Então vamos ler, eu quero ler junto com você, presta bastante atenção. Porque tu estás afastado, Senhor? Tu te esconde em tempo de angústia? Os ímpios em sua arrogância perseguem o pobre. Eles serão apanhados nas ciladas que armaram, pois o ímpio se glorifica em seus desejos pessoais, e o ambicioso despreza e blasfema contra o Senhor. O ímpio, por causa do seu orgulho, não o busca. Todos seus pensamentos não há nenhum Deus. Seus caminhos são prósperos. Teus julgamentos estão afastados dele. Quanto a todos seus inimigos, ele zomba deles. Diz em seu coração: não serei abalado jamais. Nunca estarei em adversidade. Em sua boca está cheia de blasfêmia, de enganos, malícia, e sob sua língua a injúria e iniquidade. Põe-se emboscada nas cidades, nos lugares ocultos mata o inocente. Seus olhos espionam a vítima. Ele espreita secretamente como um leão em seu antro. Ele está de emboscada para apanhar o pobre. Apanha-o, colhendo em sua rede. E sendo subjugado, curva-se. Assim os desamparados lhe caem nas fortes garras. Ele diz em seu coração: Deus esqueceu. Ele oculta sua face, nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor. Ó Deus, ergue tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo em seu coração que Deus não levará em conta? Tu ouviste, porque observa para o trabalho, o enfado, para o tomares em tua mão. A ti o desamparado se entrega, tu és o amparo do órfão. Quebra tu o braço do ímpio e malvado. Esquadrinha sua maldade até nada mais achares. O Senhor é rei sempre e eternamente. Em sua terra perecerão as nações. Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos humildes, encorajarás seu coração, tu os escutarás, para defender o órfão, o oprimido, a fim de que o homem da terra não mais amedronte. O que esse salmista está nos dizendo? O que ele está nos dizendo? Porque muitas das vezes você vê tanta maldade e que essas maldades não são punitivas. Você vê as pessoas fazendo maldade, o Estado que era para punir essas pessoas, ele não pune. Aí você fala, e por que Deus não pune? Essas pessoas dizem que não existe Deus. E é muita gente mesmo que acontece isso. Muita gente mesmo, eles fazem maldade, vai fazendo. E eles acham assim que Deus não pune eles, Deus não vai punir eles, que não existe Deus. Aí você me pergunta, por que existe tanta maldade? Por que Deus permite isso? Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa. Existe o bem e existe o mal. Existem pessoas que nasceram só para fazer o mal aqui na Terra. E existem pessoas que vieram para fazer o bem, pessoas que vieram para se converter a Deus.
e nós estamos vivendo no meio desse povo. Então é normal nós acharmos pessoas que dizem que não tem Deus, pessoas ruins, pessoas muito ruins. Então não precisamos assim ficar amedrontado com essas coisas, ficar assim espantado de tanta crueldade que o homem faz. Porque quando o homem não está com Deus, ele está com as entidades malignas, que nós chamamos de demônios. E quem comanda o espírito dessa pessoa são esses demônios. A própria pessoa em si, ela não tem domínio sobre o corpo dela, sobre o espírito dela, sobre a alma dela. Ela não tem assim, controle nenhum sobre o corpo dela, o espírito dela. Ela está totalmente tomada pelos demônios. Os demônios é que usam ela para tudo. Então muitas das vezes você não entende a barbaridade das pessoas fazendo, né? Tanta barbaridade, você fica assim, por que Deus não pune? É porque quem está sendo usado ali quem está no corpo daquela pessoa não é aquela pessoa, mas sim um demônio. Então, muitas das vezes você vê o marido mata a mulher e depois lá na cadeia ele se arrepende, e muitos matam, né? E depois eles próprios se suicidam quando eles, né, eles chegam, né, a entender o que eles fizeram. Eles pegam e se arrependem. Por que acontecem essas coisas? Porque naquele momento em que ele fez aquele mal, praticou aquela ilicitude, ele estava possado, né, de um demônio que estava fazendo tudo aquilo. Às vezes não é a própria pessoa. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, não, a Deus eu não acredito, isso é mentira. Não é aquela pessoa que está dizendo isso, mas sim um espírito maligno que está possado no corpo daquela pessoa. Por que ele está possado no corpo daquela pessoa? Porque quando aquela pessoa não procura andar no caminho de Deus, fazer as coisas de Deus, quem comanda o corpo dela, quem comanda a vida dela, o espírito dela, são demônios. Então Deus, ele não tem lugar para agir ali dentro daquele corpo. É uma pessoa que fica falando palavrão, que só procura as iniquidades, só procura fazer o mal, ela nunca procura fazer o bem. Então essa pessoa, ela está sendo regida pelo espírito trevoso, né? Um espírito maligno que está ali atuando na vida dela. E às vezes as pessoas pensam, né, que é aquela natureza daquela pessoa. Não é aquela natureza. Por isso que você vê muitos pais de santos, eles se convertem, muitos assassinos se convertem. Porque não que aquela pessoa é uma pessoa ruim, porque quando ela cai em si, quando a pessoa cai em si, ela se arrepende dos pecados dela. Tem um satanista que ele montou uma igreja aqui no Brasil, esqueci o nome dele, Vinick, parece que o nome dele eu não me recordo. Ele é satanista. E por incrível que pareça, na fala dele, nos vídeos que eu já assisti dele, ele mostra um temor a Deus. Ele demonstra, no meio daquela assim, bobagem toda que ele fala, mas ele demonstra um grande temor que ele tem por Deus. Para vocês terem uma noção, satanista. O que é satanista? É uma pessoa que é devoto a Satanás. Então, é nesse sentido, por isso que a Bíblia nos orienta que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque não é a pessoa que é nosso inimigo. Quem é nosso inimigo é os demônios que estão atuando naquela pessoa. Sim, aquilo que são os nossos inimigos. Tanto é que quando Jesus estava na mesa com os discípulos, que ele chegou e falou, né, lá com os discípulos, estava todo reunido, que ele chegou e falou, eu vou ter que morrer, essa é a última Páscoa que eu vou celebrar com vocês, e
amanhã, esse horário, eu estarei sendo crucificado. Aí o Pedro pegou e falou: Senhor, isso nunca vai acontecer, nós não vamos deixar isso acontecer contigo. Aí ele disse: afasta de mim, Satanás. Então ele sabia que quem estava atuando ali no Pedro era um espírito trevoso que estava falando aquelas palavras para impedir que ele fizesse, né, o que ele tinha que fazer. O Satanás, ele entrou no espírito de Pedro, no corpo de Pedro, e abriu a boca de Pedro e falou aquilo. Por que ele falou aquilo? Porque ele sempre quis que Jesus fosse derrotado, porque que não houvesse salvação para o homem. Ele sempre quis isso. Então, quando ele entrou no Pedro, ali naquele momento, o que aconteceu? Jesus imediatamente ele repreendeu aquele espírito. Ele percebeu que aquele espírito era um espírito demoníaco que estava usando Pedro. Então, nós temos que ter muito cuidado, até às vezes nós mesmos podemos ser possuídos por esses demônios trevosos. E eles fazem, né, um estrago enorme na vida da pessoa, porque nós temos tantos jovens nas drogas, que usam drogas, isso tudo é os demônios trevosos que usam essas pessoas. E aqui, né, nesse salmo, o Salmo 10, tá nos trazendo isso, né? Às vezes a gente questiona com Deus por que existe, né, assassinos, ladrão, pedófilos, né? Por que existem essas pessoas tão ruins? E Deus não faz nada, né? O mundo continua desse jeito e Deus não faz nada. Tem muita gente, aquela pessoa merece morrer. É igual hoje mesmo eu assisti uma reportagem na televisão que um rapaz, ele roubou, né? Ele passou e roubou uma pessoa. Aí o repórter estava falando, tinha que matar ele. Mas não tem que matar ele, porque ali ele está sendo possuído por um demônio. A gente tem que orar por ele. Então a gente temos que perdoar assassinos? A Bíblia diz que sim. Porque muitos assassinos, muitas pessoas que já mataram, ele não matou por ele, por vontade própria, mas ele estava possuído naquele momento. Porque quando você conversa com uma pessoa, porque o ser humano, ele tem muito amor, mesmo no momento assim que não tem um conhecimento na palavra de Deus, não tem um conhecimento de Deus, mas o Espírito Santo, há um momento que... Oi, voltamos. Então, por que essa pessoa, ela... Como disse que eu ia dizer? Por que essa pessoa volta, né? Se arrepende? Porque o Espírito Santo está sempre falando com a pessoa. Deus não deixa ninguém órfão. Deus fala com o ladrão, com o assassino. Deus usa o Espírito Santo para falar com essas pessoas. Então essas pessoas, quando elas estão sozinhas no seu leito, Deus fala com elas. É onde que elas acordam para pedir perdão, para pedir misericórdia para Deus. E aqui está esse salmo, que no final do salmo, o salmista fala: o Senhor é rei sempre eternamente, de sua terra perecerão as nações. Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos humildes, encorajarás seu coração, tu os escutarás, para defender o órfão, o oprimido, a fim de que o homem da terra não mais amedronte. O que está dizendo isso? Deus, ele sempre vai estar, enquanto você tiver vida, Deus vai lutar por você. Enquanto você tiver fôlego, Deus luta por você.
Deus estará sempre presente. Você pode abandonar Deus, mas Deus nunca te abandona. Então estamos aqui, eu deixo esse salmo com vocês, esse estudo, um estudo maravilhoso, como que Deus age em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, que nós vamos estudar um pouquinho o 11 e o 12.